Bom dia, pessoal. Hoje, segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024. Espero que estejam todos bem. Aqui em Guarapuava está quente para arrebentar e já está com previsão de frio de novo. Haja organismo para aguentar. Bom, só naquele velho recado combinado nosso, né? Então, quando eu consigo cumprir as coisas que eu falo aqui, beleza. Quando não consigo, conto também. Pro fim de semana, sábado, eu consegui dar minha corridinha lá. Muito sofrimento, corridinha curta, mas eu fui. E chegou minha bicicleta, ontem fui dar uma volta de bicicleta, eu vou começar a dar uma saída de bicicleta também. A gente tem que ser criativo, tem que aproveitar as oportunidades, sabe? Se você consegue ir numa academia, glória a Deus. Se você consegue sair andar, glória a Deus. Consegue sair correr, glória a Deus. Consegue subir uma escada, glória a Deus. Alguma coisa tem que estar fazendo aí e se movimentando para cuidar da saúde, valeu? Bom, nós estamos falando de criação de filhos. E aí a gente fala da Bíblia e da minha experiência e do que eu ouvi das pessoas nos atendimentos e tal. E hoje nós vamos falar de um tema muito sensível, né? Que é a injustiça. Então, muitas famílias são literalmente arrebentadas por causa da injustiça e por causa da acepção que os pais fazem entre os filhos, né? Se quer moer com o filho emocionalmente, faça acepção. Principalmente se forem do mesmo gênero e mais ou menos da mesma idade. E se quer mais bonito, se quer mais inteligente, se quer mais trabalhador, mais habilidoso, se detona com ele e com o outro. Com ele porque o outro fica com raiva dele, daí todo mundo depois quer moer com ele a vida inteira, e com o outro porque cria uma ferida emocional complicada. Um exemplo disso está lá em Gênesis, no capítulo 37. Já falei para vocês, na Bíblia, a gente pega as histórias ali, os arquétipos, para ver o que deu certo e o que deu errado, né? Tudo bem que havia um plano de Deus para a vida de José. José foi governador do Egito, nos deixou muitas lições, foi resgatador do seu povo e tal. Mas a coisa aqui andou muito ruim para José no começo, porque a Bíblia diz que Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Ponto. Daí, para piorar a situação, José sonhava um sonho dos irmãos que estavam servindo ele. O resto da história, se vocês quiserem ver, leiam ali, que se não fosse triste por ser real, era divertida, né? Os irmãos saíram com José, enfiaram ele num buraco, venderam como escravo lá para o Egito. José sofreu um monte, injustamente, por causa da conduta do seu pai, que fez acepção entre ele e seus irmãos. Então, se você quer fazer confusão para sua família, você começa a dar as coisas para um filho que você não dá para o outro. Você vai vendo o que dá isso aí. Começa a elogiar muito um filho e não elogiar o outro e tal. Então, como é impossível tratar todos de forma muito igual, eu sugiro que pelo menos você tente não fazer essa confusão. E use o exemplo que nós já estudamos lá do filho perdido, também conhecido como filho pródigo, lá em Lucas 15, do 11 ao 32. Lá ele fala de coisas que têm valor para nós. Fala da pérola de grande valor, fala da moeda, fala da ovelha, fala de um monte de coisa e chega no filho, né? E aquele pai repartiu a herança entre os dois filhos, igual. E quando o filho foi cobrar dele a conduta com o outro, ele não falou, não se meta, eu que mando, eu sou pai, eu faço o que eu quero. Ele falou assim, filho, você sempre está aqui comigo, tudo que eu tenho é teu. A gente tinha que se alegrar por esse teu irmão que estava perdido. Lembram dessa? Então, eu falei na semana passada a respeito da sinceridade com os filhos, né? E uma coisa que nós lá em casa cobramos muito do Nando e da Gabi, a gente sempre está perturbando eles com isso, é para eles conversarem com a gente e falar. Se eles sentem que tem alguma injustiça, alguma coisa que não está assim, para a gente estar conversando, né? É lógico que por a gente
a Gabi é menina, o Nando é homem e tal, sempre tratei eles de forma diferente, né? Na medida das desigualdades deles. Por exemplo, eu não posso brincar de lutinha com a menina, mas com o Nando eu brincava, né? Eu não posso ficar chamar a menina das coisas que eu chamo o piá, porque lá em casa a gente brinca muito. Então, às vezes o piá é o feioso e a menina é a princesinha. Você nunca pode dizer que uma mulher é feia, isso vai criar um problema pro resto da tua vida, né? E a minha filha é linda e eu falo que ela é linda, né? E o Nando ele não é feio, ele é bonitão, mas eu trato ele assim, né? Meio grossão, e ele também tem essa liberdade comigo. Mas é a diferença deles de gênero, né? E no fundo, assim, a gente procura explicar essa questão e deixar essa liberdade para eles falarem, e a gente se esforça muito para tratar eles de forma justa, né? Porque se fizer injustiça com o filho, nossa, aquilo causa uma confusão, e vocês não têm ideia do quanto as famílias são dilaceradas por causa disso. Porque lá na infância o pai fazia uma coisa para um, não fazia para outro. Lá na infância o pai falava uma coisa para um, não falava para outro, fazia comparação, e isso vai destruindo a autoestima. E é incrível que depois de 60, 70 anos, aquela menininha, aquele piazinho ainda está gritando lá dentro por causa de uma coisa que ele queria e não foi dada, uma coisa que foi tomada dele dada para o outro, uma injustiça assim, né? E aí, o que acontece? O que eu tenho visto é o seguinte: assim como os irmãos de José criaram esse ranço com ele por causa do que era dado, do que era feito por ele quando era criança e mocinho, a mesma coisa se repete hoje nas famílias. Aí o que acontece? Aquele que ganhou as coisas do pai, ele sente que pro resto da vida ele tem direito de ficar com mais do que os outros, porque o pai dava as coisas para ele. E aquele que sofreu injustiça quando era criança passa a vida inteira desejando o mal do outro. Por quê? Por causa daquela coisa que aconteceu na infância. São coisas que ficam gravadas no coração da gente e que é difícil de se livrar delas. É muito difícil. Você pode trabalhar com elas assim. Quando vem aquele sentimento, você não age de acordo com a tua vontade de vingança ou de retaliação, mas ele está lá. Então, se você quer criar uma família assim legal, você sempre valorize teu filho, converse com ele ou tua filha, afirme a identidade do teu filho. Se é uma menina, diga para ela: você é uma filha linda do pai e da mãe, você é desejada, você é bonito, teu cabelo é bonito, vem aqui, vou te ensinar a fazer isso, vou te ensinar a fazer aquilo, e vai afirmando a identidade dela. Você é inteligente, você é amada pelo que você é, não pelo que você faz. Essa é uma coisa interessante. Quando o filho faz uma idiotice, e o filho faz idiotice, nós fazíamos, a Bíblia diz que a estultícia persegue a criança, né? Então, você nunca pode dizer para o filho assim: você é um idiota, um completo idiota e só faz coisa errada. Não faça assim. Diga assim: você fez uma coisa errada, você fez uma idiotice. Aí sim, né? Agora, você está falando da atitude dele e não do caráter dele, né? Não da personalidade dele, não de algo intrínseco, né? Não está afirmando que ele é uma má pessoa, senão que ele fez uma bobagem, que é verdade, né? E filho tem que ser repreendido, porque se não for, depois eles crescem sem limites, né? Mas afirme isso com relação à conduta e não à personalidade dele. Bom, voltando ao que eu estava falando, a gente afirma essa identidade dos filhos, né, com palavras, e a gente causa mágoas para os filhos. Os pais antigamente eles diziam assim: eu que mando, o que eu sei, e eu faço o que eu quero, e o que eu quero está certo. E faziam cada confusão enorme, né? Nós tentamos melhorar isso, tentando fazer justiça e jogando aberto com os filhos. A primeira coisa que você faz com o filho, como nós falamos no tema passado, é você ser sincero. Diz: filho, fale para mim então, porque eu não vou fazer sempre certo. Né? Assim como você erra, eu também erro. Estou tentando acertar, tentando melhorar. Mas
não é que eu saiba tudo. Então, vamos conversar, vamos dialogar a respeito, né? Isso é muito legal, sabe? Você vai conseguir trazer teus filhos para o teu lado, fazer teus filhos orarem por você nas tuas dificuldades, e eles não vão crescer com essas mágoas no coração. Leiam esses dois textos, por favor, principalmente esse de José. Tem outros textos de acepção de filhos, mas eu acho que esse aqui assim, é bem complicado, porque os irmãos desejavam o mal dele mesmo. Daí depois a gente pode pensar o que a gente quiser, né? Nossa, mas era plano de Deus, tinha que ser assim mesmo. Mas é ruim, foi ruim, sabe? Muito ruim quando acontece, né? Depois terminou bem, porque Deus faz essas coisas mesmo. Mas eu acredito assim, que como nós não vamos ter muitos Josés aí libertando seu povo, mas aquela conduta de acepção vai criar muitos irmãos com ódio uns dos outros e com acepção, e isso vai acontecer. Vai acontecer. E você é pai, você é mãe, pode ficar com a sua barbinha de molho, porque a culpa é sua. Tá? Nós é que somos responsáveis por aquilo que acontece com a vida dos filhos. Porque às vezes dizem assim, agora é maior de idade, faz o que quiser, tudo bem. Mas ele traz marcas na sua vida de coisas que nós deixamos lá. Então não adianta fugir dessa responsabilidade. Se você fez essa confusão, chame, peça perdão, converse, faça eles contarem qual é a mágoa que está no coração deles. Conte que você errou. Eu sou um idiota, eu errei. Fazer o quê? Né? A gente é humano, a gente erra mesmo. Me perdoe, como é que eu posso fazer para isso ficar certo entre nós agora? E não deixe essa coisa ir seguindo, porque ela é como uma doença nos ossos, que a Bíblia diz assim, ele fica ali por dentro, corroendo a pessoa, e a pessoa é velhinha lá e ela não esquece disso, tá? Eu tenho visto bastante isso e é muito complicado. E ninguém quer ver os filhos se matando e se odiando durante a sua existência e depois. Então, se a gente quer ter os filhos, quer que eles sejam bem equilibrados e não quer que aconteça esse tipo de coisa, que não faça acepção, não fique fazendo coisas que podem machucar a identidade do seu filho. Valeu? É por aí, tá? Deus abençoe o seu dia.